no profeta Abacuque, é conhecido de todos nós, no capítulo de número 3, aleluia. Eu creio que você veio nessa noite com a expectativa de ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração nessa noite. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1, versículo de número 2, e depois nós vamos ler o versículo de número 17. Vou ler no telefone, porque esqueci meu óculos, e as letras da Bíblia sumiu um pouquinho aqui. É normal, acontece, né? Depois que eu estava vindo, que eu cheguei no meio do caminho, meu óculos, e agora? Mas ainda bem que eu escrevi uma letra maiorzinha aqui, e tem o celular que nos auxilia. Amém? Você encontrou Abacuque, capítulo 3, versículo 1? Aleluia! Pode ficar sentado mesmo, com a mesma reverência, se você estivesse de pé. Amém? Sentados, mas com o coração aberto, com a mesma reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora vamos lá no versículo de número 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Feche os seus olhos, vamos orar mais um pouco. Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito aplique a tua palavra, trazendo iluminação, direcionamento e a bênção do Senhor para cada um de nós. Que essa palavra fique gravada nas tábuas do nosso coração. Cerca essa igreja com os teus anjos, ó Pai, guerreando ao nosso favor, enquanto estivermos aqui adorando e alimentando da tua palavra. Deus, manifeste a tua glória no nosso meio. Pai, nós estamos aqui desejosos de ouvir a sua voz, de experimentar mais uma vez da manifestação da sua glória, do seu poder e do teu sobrenatural. Que as águas, ó Pai do Senhor, sejam derramadas sobre nós, que a unção do teu Espírito transborde o nosso ser nessa noite, e que nós possamos sair daqui renovados, restaurados, impactados, curados, ó Deus, abençoados pelo Senhor. Nós oramos crendo na vitória, crendo na bênção. Somente o Senhor tem liberdade, Deus, na totalidade, para manifestar neste lugar. Toda manifestação contrária caia por terra no poder do nome de Jesus. Abençoe cada vida que entrou aqui nessa noite. Pai, tu sondas o nosso coração, tu nos conheces, Senhor, verdadeiramente. O Senhor sabe das nossas necessidades mais profundas e mais reais. Deus, nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de ti, não podemos receber nada se do céu não for dado. Carecemos da tua graça, da tua misericórdia, carecemos do teu amor, da tua bondade, da tua justiça, da tua fidelidade, Senhor. Carecemos sim, a cada dia que passa, aumenta, ó Deus, ó Pai, a nossa ansiedade, o nosso anseio e o nosso desejo pelo Senhor, ó Pai, a cada dia. Nós reconhecemos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor é soberano, o Senhor é todo poderoso, o Senhor, ó Deus, opera milagres, sinais, maravilhas, prodígios, ó Pai, e é o Senhor que aviva a tua obra, é o Senhor no decorrer dos anos que manifesta a tua glória no meio do teu povo. Nós somos a tua igreja, e a tua palavra nos garante que as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja. E nós, ó Pai, te pedimos, fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus,
Amém, glória a Deus. Queridos, eu quero falar sobre um tema onde o clamor a Deus pelo o avivamento nos leva de volta ao favor de Deus. Quando nós clamamos a Deus pelo avivamento, Ele nos leva de volta ao favor de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. A Bíblia fala que nós somos criados pelo Senhor, e hoje nós somos uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a palavra do Senhor fala que uma qualidade que deve estar em nós é a humildade. Humildade é reconhecer Deus em todos os seus caminhos, em toda a sua história, em toda a sua trajetória. Humildade é reconhecer os feitos do Senhor dia após dia na nossa vida. Deus é um Deus que opera maravilhas, um Deus todo-poderoso, um Deus que faz grandes obras, um Deus que abre portas, um Deus que fecha a porta. Deus abre o mar vermelho, faz o maná vir do céu. Deus nos dá livramento dia após dia. Mas o nosso Deus também é um Deus que não somente faz maravilhas, mas é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. E é interessante que a Bíblia fala que quando a gente está até descansando, dormindo, Deus está agindo a nosso favor. A Bíblia fala que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, enquanto descansamos, Deus está cuidando. Então humildade é isso, é reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. E quando nós estamos uma vida avivada pelo Senhor, esse avivamento nos leva a reconhecer o favor de Deus. E nós podemos ver que no decorrer da história, o avivamento é um tema às vezes muito falado, mas porém, na maioria das vezes, ou algumas vezes, é um tema muito distorcido no meio cristão. A gente precisa entender o que é um verdadeiro avivamento, o que é uma vida avivada em Deus. Deus manifesta com dons espirituais, Deus manifesta com dons ministeriais. Nós temos o nosso estilo de liturgia de culto, cada congregação tem o seu estilo de liturgia de culto. Nós podemos ver na caminhada também, que durante a caminhada cristã, no meio da igreja, Deus opera sinais, maravilhas e prodígios. Mas o avivamento não se resume somente nisso, num estilo de culto, na manifestação dos sinais, as maravilhas. O avivamento não se resume também na questão que a pessoa recebe um dom de Deus, um dom espiritual ou um dom ministerial. E há um pensamento às vezes errado sobre avivamento. E tem pessoas que acham, homens ou mulheres, ou líderes, pastores, cristãos, eles acham que eles podem administrar. Tem igreja que acha que pode administrar o avivamento. Não podemos administrar. Avivamento é uma obra genuína que vem de Deus. Avivamento é uma obra do Espírito Santo no meio do povo. E quando uma igreja está avivada, quando um crente está avivado, não tem como nós administrarmos esse avivamento, porque a obra é de Deus. É o Espírito Santo é quem guia, e a Bíblia fala que aquele que é guiado pelo vento do Espírito, ele não sabe nem para onde vai e nem para onde vem. É todo aquele que é guiado pelo Espírito. Quem vive com Deus, quem tem uma vida avivada com o Senhor, é o Espírito Santo, é quem dirige a vida dele. E nessa caminhada da direção do Espírito, Deus muda a rota, Deus muda a circunstância, Deus faz acontecer na nossa vida, e Ele vai gerando em nós a vontade dEle, e a vontade de Deus é diferente da nossa, porque a palavra do Senhor fala que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, meu querido irmão, continue sendo direcionado, deixe o Senhor conduzir a sua vida.
Às vezes a gente pode até fazer planos, mas a palavra de Deus fala que a resposta vem e procede da boca de Deus. O Espírito Santo vai nos guiando. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você, a porta que eu vou abrir é essa. E a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa palavra já se cumpriu em Jesus Cristo. Tem se cumprido na nossa vida através do Espírito Santo. Aqui no meio da igreja, no meio do povo. E vai se cumprir no glorioso dia, onde Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Vai ser maravilhoso viver na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Nós também não podemos determinar o tempo da chegada, da visitação de Deus na nossa vida. E hoje o Espírito Santo não só nos visita, mas a palavra do Senhor fala que nós somos templo do Espírito Santo. E não podemos apagar, a Bíblia fala, não extingueis, ou seja, não apagueis a chama do Espírito Santo que arde dentro de nós. Esse Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito que nos faz amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e fazermos a obra de Deus e caminharmos aqui na terra, vivendo aqui, mas não pertencendo aqui. Quando nós estamos no Espírito, a gente entende que a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos são acrescentadas. Não determine o tempo de Deus na sua vida, não determine a manifestação de Deus na sua vida. Abre o seu coração e deixe o Senhor fazer. Abre o seu coração e deixe o Espírito Santo manifestar no lugar que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, seja aqui na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, meu querido. Deixe o Espírito Santo fluir, deixe o Espírito Santo falar, e quando Ele falar, obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Estava compartilhando, com o Marquinho, mas a Bruna, a gente estava tomando um café, e eu estava compartilhando a trajetória para chegar até aqui, para chegar no Ministério Hebron. É o Espírito Santo guiando, é o Espírito Santo falando, e a Bíblia fala, quando ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Continue obedecendo, não endureça o coração. O Espírito Santo vai falar com você, e Ele vai falar e também vai confirmar com você, dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha alinhado com a palavra de Deus. Então busque o Espírito, peça a Ele: Senhor, confirme na palavra a sua vontade na minha vida. Avivamento é muito mais do que um entusiasmo, muito mais do que um movimento que a gente acha que é avivamento. O avivamento verdadeiro é o mover do Espírito Santo no meio do povo. É o mover do Espírito Santo na nossa vida. Avivamento é muito mais do que rodar, cair no chão, falar em línguas. Tudo isso pode acontecer, mas é o mover sobrenatural de Deus no meio do povo. E o Espírito Santo move. Avivamento, meu querido, é muito mais do que grandes multidões, mas o avivamento verdadeiro é uma abundante conversão de almas. Às vezes a gente olha um lugar e fala: nossa, aquele lugar está cheio, mas será que está sendo avivado? Será que está sendo um lugar onde o Espírito Santo tem operado salvação, cura, libertação, poder, a manifestação da glória de Deus? Avivamento é isso, é o mover do Espírito, é abundante conversão de almas, é libertação, é transformação. Avivamento é transformação de vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a gente se converte, a Bíblia fala que Deus lança o nosso passado no mar do esquecimento, e Ele não se lembra mais. Hoje nós somos livres, libertos da escravidão do pecado,
livres para servir, para adorar ao Senhor. No pecado não há liberdade. Quem vive no pecado é escravo do pecado, mas hoje nós somos livres da escravidão do pecado, nós somos livres para adorar, para servir, para viver com o Senhor, para andar com o Senhor, para caminhar com Jesus. Meu querido, o verdadeiro avivamento não acontece na terra, não é obra humana, não é fabricação do homem. O verdadeiro avivamento é aquele que vem do céu. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala que o véu se rasgou de baixo para cima? Não, de cima a baixo. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: venha o teu reino, assim na terra como no céu. O verdadeiro avivamento vem do céu, é de Deus, é do Senhor, é Ele que opera, é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus. Deus é soberano, Deus opera e manifesta no tempo dEle, na hora dEle, não tem como a gente administrar, mas é algo que vem do céu. O avivamento sempre vem centrado, sabe aonde? Na palavra de Deus. A gente ouve histórias de avivamento, grandes homens que foram usados, mas para que o avivamento acontecesse, todo o avivamento que vem de Deus é centrado na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele trabalha alinhado com a palavra, e nós temos que viver uma vida, sabe como? De oração e meditação na palavra. Oração, meditação na palavra. Oração, meditação na palavra. Quando a gente tem uma vida de conhecimento da palavra e uma vida de oração, Deus se manifesta de forma poderosa na nossa vida. Tem que ter um equilíbrio. O crente não pode orar muito e não ler a Bíblia. Ele também não pode ler a Bíblia demais e também não orar. Tem que ter um equilíbrio na nossa vida cristã, na nossa caminhada de amadurecimento e de experiências profundas com o Senhor. E a gente vê nos dias de hoje tantas coisas acontecendo por aí, heresia pura, engano. A Bíblia fala que o diabo pode aparecer até como anjo de luz, e se a pessoa não tiver discernimento, ela até é enganada. Porque o diabo, ele usa a palavra, mas ele distorce a palavra. Não foi assim com Jesus na tentação? Ele usou a palavra, mas Jesus também contra-atacou com a palavra. Mas também está escrito. E Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Sabe por que Jesus foi levado pelo Espírito? Porque ele vivia nas madrugadas, nos montes, orando ao Senhor, buscando a direção de Deus, buscando a dependência no Senhor. Então nós precisamos viver a cada dia, buscando esse avivamento mais centrado na palavra de Deus. Onde se propaga a heresia, não existe avivamento. Existe um mover do homem, ou às vezes até um mover do maligno. O diabo pode estar até trabalhando ali, mas aonde há heresia não há o verdadeiro avivamento. O Espírito Santo não honra aqueles que desonram a palavra. O Espírito Santo não honra quem desonra a palavra, porque a palavra é de Deus. A Bíblia não contém a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que Deus vai fazer, tudo que o Espírito vai fazer, tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Você vai receber uma profecia, você vai buscar de Deus a confirmação na palavra. Quando você receber uma profecia, primeiro Deus já está falando ao seu coração. A profecia é só para confirmar aquilo que o Senhor já está falando. E quando você receber então uma profecia, o Senhor já está falando com você, e você ainda vai procurar uma confirmação na palavra de Deus. Eu estava buscando uma direção de Deus para sair de um lugar para ir para o outro, e Deus já estava falando comigo. Aí Deus me deu uma palavra. Sabe qual foi a palavra? Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Falei, opa,
Deus confirmou na palavra, mas Deus já estava falando ao meu espírito, Deus já estava falando ao meu coração, eu já estava sentindo aquilo, e Ele confirmou na palavra, e usou profetas para falar: o seu tempo acabou, é hora de você ir. Falei: então pronto, o Espírito Santo falou, tem a palavra, Deus usou em profecia, então confirmou, porque Deus não tem compromisso conosco, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre aquilo da qual ela foi enviada, como diz lá no livro de Isaías. Então nós precisamos a cada dia viver essa verdade. A palavra de Deus vai se cumprir, queira alguns homens se render ela ou não, ela vai se cumprir na sua totalidade. A palavra de Deus, ela é imutável, inerrante, infalível, queira os homens se render a ela ou não, tem se cumprido. A gente tem contemplado isso, mas graças a Deus que cada um de nós aqui já nos rendemos a essa palavra, já vivemos essa palavra, estamos prosseguindo no conhecimento da palavra do Senhor, como diz lá em Oséias: prossigamos em conhecer o Senhor. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Hoje é fácil a gente entender lâmpada e luz que nos guia, mas naquela época, sabe como que era? Lamparina. Era lamparina pequenininha, não é como tem a luz aí hoje, poste, e que é fácil a gente ser guiado, não. A lamparina ia guiando aqui, ó, os passos das pessoas. Por isso que a Bíblia fala: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É ela quem nos dá essa direção. E o avivamento, meu querido, sempre resulta em algo muito importante. Quando nós estamos avivados, quando uma igreja ela recebe essa visitação de Deus, esse avivamento sobrenatural, o avivamento sempre leva a igreja a ter uma vida de oração, a viver uma vida de santidade, e também leva a igreja a ter uma vida de trabalho ao favor do reino de Deus. Então, quando o avivamento vem, nós somos despertados. Se estamos orando, dá desejo de orar mais. Se a gente está se santificando, dá desejo de santificar mais. Você já chegou nesse ponto de você pensar assim: nó, Deus é tão santo, eu sou pecador? Você já teve aquele desejo de falar: Senhor, como eu preciso de Ti, como eu sou pecador, como eu dependo do Senhor, Deus tem misericórdia de mim. É sinal que você está avivado. Se é um desejo no seu coração ardente de orar, é porque você está avivado. Se é um desejo no seu coração ardente de fazer a obra de Deus, é sinal que você está avivado. Agora, se não está tendo essas qualidades, é sinal de alerta. É para a gente voltar, para a gente buscar. Daniel orava, não é porque foi feito um decreto, não é porque Daniel passou por circunstância contrária, não é porque Daniel estava na luta. Daniel orava 3 vezes ao dia, como era de costume. Ele também se santificava, não é somente porque o povo vivia no pecado, é porque ele propôs no coração. A Bíblia fala que Daniel propôs no coração firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. A gente se propõe no coração: eu quero ser santo, eu vou ser santo, não importa a circunstância do mundo, não importa se o pecado está aflorando, não importa se a iniquidade está aumentando, eu quero viver uma vida de santidade, porque a Bíblia fala: o sujo se suja mais, o santo se santifica mais. Quando a gente está cheio de Deus, a gente tem o desejo de fazer a vontade do Senhor, de servir a Deus aonde Deus nos colocar.
Seja no altar, seja limpando, seja pregando lá fora, seja fazendo uma visita no presídio, no hospital, seja falando de Jesus, seja aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, como fala a palavra dos talentos que Deus coloca, seja um, seja 5, seja a quantidade de talento. Quando a gente está cheio de Deus, avivado, a gente quer fazer a obra de Deus, a gente quer multiplicar o talento, a gente quer crescer com o Senhor. E Deus vai nos levando a cada dia a um crescimento, a experiências profundas, a coisas tremendas e maravilhosas. O Senhor vai movendo de forma sobrenatural e vai usando a igreja dele para que o reino dele seja conhecido aqui na terra, para que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. Deus vai usar Deus vai usar você. Deus vai usar de forma pessoal, mas Deus também usa de forma coletiva, e a Bíblia fala que Deus derrama, Ele libera sobre a igreja os dons espirituais, para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos membro do corpo, e cada membro tem a sua função. No reino de Deus tem trabalho para todo mundo, todos que se dispõem, e diz: Senhor, pode contar comigo. Aí a gente pensa assim: Senhor, logo eu, como Moisés disse: Senhor, eu sou pesado de língua. Jeremias falou assim: eu não passo de uma criança. E a gente vê os outros homens chamados por Deus, o desafio é grande, a gente se sente incapaz, mas quem capacita é Deus, quem capacita é o Senhor, porque é Ele que escolhe, e é Ele quem capacita. Isaías falou: eu tenho o meu lábio é impuro, e eu vivo no meio de um povo de impuro lábio. Aí a Bíblia fala que o anjo tocou com uma tenaz nos lábios de Isaías, e ele foi purificado. Aí ele ouviu a voz do Senhor: quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está falando com você, meu irmão, e você está às vezes igual Moisés, você está às vezes igual Isaías, como Jeremias. Até o próprio Jesus, na hora que ele sentiu a agonia da cruz, o que ele ia passar, ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. E a Bíblia fala que ele orou novamente, e orou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. E ele orou novamente: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. E ele disse: Senhor, já que não tem como passar de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade. Eu vejo o Senhor falando com você nessa noite, eu vejo o Senhor ministrando ao seu coração nessa noite, eu sinto o Espírito Santo falando contigo. Ele tem te chamado, Ele tem te escolhido, e você pensa assim: Senhor, eu não sou capaz, mas é Ele quem te capacita. E Jesus mesmo disse para nós, como igreja, que obras maiores nós faríamos. Obras maiores Deus tem para nós, coisas grandes, coisas tremendas, e nós precisamos então buscar esse avivamento, seja de forma pessoal, ou seja de forma coletiva. Nós vemos aqui, através da oração de Abacuque, alguns pontos importantes do clamor desse profeta. Primeiro, que a gente vê um ponto importante, é o tempo que a igreja deve buscar o avivamento. Qual que é o tempo que a gente tem que buscar? E aqui o Abacuque mesmo disse, olha só o que ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Não tem tempo para a gente buscar avivamento, não. Abacuque orou, falando para Deus avivar no decorrer dos anos. Sabe o que é isso? Que ele não estava preocupado somente com a geração dele, não. Ele estava preocupado com a geração dele e com as futuras gerações. O avivamento é para todo tempo, é para todas as horas, é o manifestar de Deus no meio do povo, no meio da igreja, no meio da nossa vida, de forma pessoal. Por isso que o Abacuque orou: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Ele não pensava apenas nele, mas também ele pensava na sua próxima geração. A preocupação de Abacuque era com a manifestação
da glória de Deus no decorrer dos anos, na história da humanidade, ou na história da igreja, na face da terra. Nós precisamos entender isso, e pedir: Senhor, manifeste a sua glória na minha vida, manifeste a sua glória no meio da igreja, manifeste a sua glória no meio do povo. Nós estamos aí, eu tenho 3 filhos, a Maria que está ali, que vai fazer 6 meses, o Emanuel que tem 8, e a Thalita que tem 13, está aí o Marco Aurélio, mais a Bruna, com 3 também. Eu estava pensando nessa palavra e vendo os nossos filhos, e desde criança a gente precisa ensinar eles a orar, a ser cheio do Espírito Santo, a ser um pregador da palavra, ministrar na vida deles, porque a gente não pode preocupar somente com o nosso tempo, com a nossa geração. Sabe o que o Senhor disse para o rei Ezequias? Ezequias, conserta a sua casa, porque certamente você vai morrer. E Ezequias então orou, e a Bíblia fala que Deus acrescentou 15 anos de vida para Ezequias. Uma das linhas de pensamento sobre esses 15 anos, que Deus mandou consertar a casa, é porque Ezequias não estava preocupado com a próxima geração, não estava preocupado em ensinar os seus filhos o reino, o temor, as coisas de Deus, a palavra do Senhor. Por isso que Deus acrescentou 15 anos de vida para Ezequias, consertar a vida dele, preparar a próxima geração. Mas a gente pode ver que depois Manassés foi filho dele, e ele fez tudo que era mal aos olhos de Deus. Será que ele realmente se preocupou? E nós devemos entender, meu querido, que o avivamento deve ser não só para essa, mas para a próxima geração, em todo tempo, em todo momento. A gente precisa estar avivados, cheios de Deus, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, vigiando em todo tempo, guardando a palavra no nosso coração. O salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não tem super-herói não, irmãos, não tem no reino de Deus. Tem aqueles que buscam, tem aqueles que fortalecem, que se alimenta da palavra, que ora e é cheio do Espírito e consegue vencer o pecado. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço, o mal quando eu assusto eu já fiz. O que é isso? A gente só consegue vencer o pecado, só consegue ser bom se nós estivermos firmes em Deus, firmes na palavra, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso. Quanto tempo que a gente deve buscar o avivamento? Não tem tempo não. Em todo tempo, em todo momento, no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada cristã aqui na terra. Pois essa era a preocupação de Abacuque, a manifestação da glória de Deus ao longo da história. Abacuque estava focado em Deus e não no homem, era na glória de Deus e não nos defeitos humanos. Abacuque estava preocupado na salvação dos povos e não somente na prosperidade deles. Estava um caos, meu irmão. Naquela época, injustiça, o povo estava vivendo uma vida imoral, longe de Deus, afastado de Deus, e Deus então abre a visão de Abacuque, mostra para ele o que estava acontecendo, mostra para ele o juízo que estava para vir, por causa do povo caldeu, o povo da Babilônia, que ia vir para saquear tudo, para levar o povo para o cativeiro, e Deus então abre a visão de Abacuque. E a preocupação de Abacuque não era somente com as coisas terrenas, não era somente com as coisas materiais, não era somente com a restauração das coisas terrenas, mas a preocupação de Abacuque era com o povo. E a preocupação da igreja deve ser com salvação de almas. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então a nossa preocupação deve ser: Senhor, salva os perdidos, liberta os cativos,
que as boas novas cheguem ao coração das pessoas. Lá em Isaías 61 fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, para levar liberdade aos cativos e aos oprimidos. Você já tem o Espírito, Ele já habita em você. Você já é revestido de poder, de autoridade, para levar a palavra que salva, para levar a cura que as pessoas necessitam. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Deus não vai usar os anjos, Deus vai usar a igreja dele. Eu e você somos a igreja do Senhor, escolhidos para pregar a palavra, para levar cura, para levar libertação, para levar esperança ao mundo. Sabe como que o mundo está? Numa grande ebulição. A gente vê em todas as áreas, todas as esferas da sociedade, na moralidade, na política, em tudo. Terceira Guerra Mundial quase explodindo, o mundo está em ebulição total. E qual que é a esperança para o mundo? Não está no homem, não está no político. A esperança para o mundo é Jesus Cristo, e Ele quer te usar onde Ele te colocou, no lugar que você está. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Tem pessoas: eu quero fazer missões. Como? Eu quero ir lá para o outro lado do mundo. Sendo que Jesus falou que o campo é aonde? O campo é o mundo. O campo missionário é onde a gente está hoje, é onde Deus nos coloca, é no lugar que você está, é o seu campo missionário. Amém? Então olha, se preocupe, ore, busque o avivamento em todo tempo. O avivamento deve ser o anseio da igreja em todos os tempos, em todos os lugares. Devemos desejar sempre, orar sempre e nos preparar sempre para o avivamento. Então ore por ele, deseja cada dia: Senhor, eu quero ser avivado, eu não quero que essa chama do Espírito venha se apagar em mim. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, e a Bíblia nos dá uma negativa como crente: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas nos dá uma afirmativa: mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ore, busque, deseje, fale: Senhor, eu quero ser cheio, quero ser um homem, uma mulher cheio, eu quero exalar o perfume de Cristo. Eu quero levar a palavra do Senhor, se necessário pregando, se não, só com as minhas atitudes. Houve um missionário que foi para um campo pregar a palavra de Deus, e ele ficou durante muitos anos naquele campo, pregando a palavra e manifestando com obras, pregando a palavra e manifestando com obras. E passou-se o tempo, Deus falou: seu tempo acabou, você vai para outro lugar. E depois de algum tempo, veio outro missionário naquela tribo, e começou a falar de Jesus, e começou a falar de Jesus, e começou a falar de Jesus. De repente aquela tribo virou e falou assim: pode parar de falar de Jesus para nós. E aquele missionário estranhou: parar de falar pode parar. Sabe por quê? A gente conhece esse Jesus, Ele já andou conosco, Ele já conviveu no nosso meio, Ele já comeu conosco, Ele próprio já esteve aqui. Através da vida de quem? Daquele missionário. Você é um discípulo, eu e você somos discípulos, cristãos, pequenos cristos. Nós somos representantes, embaixador de Cristo aqui na terra. Então Deus vai te usar, tanto na palavra, tanto nas suas atitudes, para que a glória dele se manifeste na sua vida e através da sua vida. O avivamento deve ser o anseio de cada um de nós. E nós vamos ver também algo muito importante, que é a base em que a igreja deve buscar o avivamento. Olha o que diz o versículo de número 3: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva a sua obra no meio dos anos a notifica, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha a base do avivamento. Abacuque não confiou na justiça própria,
e muito menos na justiça do homem, porque naquele tempo a injustiça estava reinando, estava um caos na questão de justiça. E ele então, a base dele, na confiança dele, não era na justiça própria, e nem nos méritos do povo. Se fosse olhar para os méritos do povo, era o juízo iminente de Deus. O povo tinha corrompido, afastado da lei, afastado da adoração ao único Deus verdadeiro. E Abacuque disse: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele sabia que Deus era um Deus justo e era um Deus santo. Quem conhece Deus sabe quem Ele é. Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é todo poderoso. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, mas também Deus é Deus de juízo, e o juízo de Deus vai vir sobre a terra. Porém, na ira de Deus, a ira é a repulsa que Deus tem contra o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado, e Ele se ira contra o pecado. E Abacuque então disse: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele reconheceu que Deus é misericordioso e capaz de nos amar infinitamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amoroso, é perdoador. A Bíblia fala: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. A Bíblia fala: aquele que vem a mim, jamais eu vou lançar ele fora. A Bíblia fala que Deus não nos dará com Ele o Espírito Santo, se a gente não pedir, e não nos dará com Ele todas as coisas. A palavra do Senhor diz: alegra-te, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Esse agradar de Deus, eu já disse aqui, eu tenho prazer em dobrar os meus joelhos e orar. Eu tenho prazer de ser filho de Deus. Eu tenho prazer de fazer a obra de Deus. Tudo que eu faço é para manifestação. Agrada-te do Senhor, tenha prazer nas coisas de Deus, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, e vai te dar muito mais do que o seu coração deseja, do que o que seu coração pensa. Deus é um Deus que surpreende o seu povo, que opera maravilhas, sinais, prodígios. Ele abre porta. Na verdade, aquele que é fiel a Deus, Deus não só abre portas, Ele escancara as portas. O nome dele é glorificado. Ele reconheceu que Deus é misericordioso, por isso ele pede a clemência de Deus e não a justiça. Ele pediu: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele sabia que Deus tinha disposição de perdoar. Ele sabia que quando um povo volta para Deus, Deus se manifesta. Como o filho pródigo, ele desejou pegar tudo, ir embora, decidiu gastar tudo, mas quando ele voltou aonde que o pai estava? Esperando ele de braços abertos. Assim é Deus. Deus está de braços abertos, nos esperando, nos levando a um banquete. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele, e ele vai ceiar comigo. Deus tem um banquete para você. Deus tem algo sobrenatural, algo maravilhoso, algo profundo. Deus está batendo na porta e está falando: abre o seu coração, deixa eu entrar, deixa eu fazer, deixa eu manifestar. Entregue totalmente no altar a sua vida, sem reserva. Adoração é uma entrega sem reserva. Quando a gente é adorador, a gente fala: Senhor, eu me entrego sem reserva. Pode fazer a obra, pode fazer, mexe aonde o Senhor quiser mexer, faz o que o Senhor deseja fazer, e Ele faz, Ele manifesta. É das entranhas da misericórdia divina que flui os rios do avivamento. Das entranhas da misericórdia divina que flui, meu querido, as correntes, as torrentes, a água do avivamento, esse rio que flui no meio da igreja, esse rio que flui dentro de nós. A Bíblia fala que se nós cremos, como diz as Escrituras, do nosso interior vai fluir rios de águas vivas.
E esse rio está aqui. Sabe quem que é o rio de Deus que flui em nós? É o Espírito Santo de Deus. É o amado, é o desejado, é o Santo Espírito, é o maravilhoso Espírito. Como eu amo esse Espírito de Deus, como eu desejo Ele a cada dia, como eu quero ter comunhão com Ele, relacionamento. E para Espírito Santo, fala comigo, me enche, me transborda, dirige a minha vida. Quando eu vou pregar, eu falo: Espírito Santo, ativa os dons espirituais e ministeriais no meu espírito, me usa para a glória do teu nome. A gente chega para pregar, dá um friozinho na barriga. E eu cheguei hoje, nós olhamos, o relógio estava com a hora meio atrasada, e já estava um pouco avançada, e foi dando frio, e eu falei: será que eu vou chegar na hora certa? Meu Deus, aquela preocupação. Mas na hora que eu cheguei, eu falei: Senhor, tenha misericórdia, ativa os dons espirituais e ministeriais. Espírito Santo, vem comigo. E é isso que a gente precisa, meu querido. Do nosso interior vai fluir rios de águas vivas, e esse rio está aqui nessa noite. E eu creio que você veio buscar Ele, eu creio que você deseja Ele, eu creio que você anseia do rio de Deus fluindo no seu interior. O autor do avivamento que a igreja deve buscar, o autor do avivamento é Deus. Ninguém pode deter ou administrar, meu irmão. Não tente deter ou administrar o avivamento, não. O autor é Deus. É Ele que opera, como diz a palavra, tudo em todos. Há um só Deus, há um só batismo e há um só Espírito. Ele é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, que opera na minha vida, opera na sua, que faz o sobrenatural se manifestar. Abacuque pede de forma humilde pelo avivamento. Deus ama os humildes, Bruna. Deus ama, Deus fala, a palavra do Senhor fala que Deus, Ele abate os soberbos, mas Ele exalta os humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no seu tempo Ele vos exaltará. Abacuque pediu de forma humilde: Senhor, aviva a sua obra, tem misericórdia, olha o caos que está, Senhor, muda tudo, muda todas as coisas. Quem é humilde e se quebranta, se rende diante do Senhor, o Senhor ouve, o Senhor trabalha, o Senhor move, o Senhor honra, o Senhor exalta, e o nome dEle é glorificado. Outro ponto importante, a urgente necessidade que a igreja tem do avivamento, é no decorrer dos anos, não é para amanhã não, é para hoje, é para esse tempo, é agora. Não tem como a gente ficar vivendo de experiências do passado. No passado foi assim, no passado aconteceu isso, Deus fez isso, Deus fez aquilo, ficou no passado. Este é o tempo do avivamento, não é amanhã não. Senhor, amanhã, quem sabe se o amanhã vai chegar, e se Jesus voltar hoje? Então a urgência do avivamento é hoje. E quanto mais os dias passar, que anteceder a volta de Cristo, mais nós vamos depender do Espírito Santo, mais nós vamos depender deste avivamento. Achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? A Bíblia fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Abacuque pede pelo avivamento e não pela ausência de provas. Quem aqui não passa por prova, irmão? Quem aqui não tem as suas lutas? Quem aqui que tem dia que você está lá no monte, mas tem dia que você está lá no vale? Quem aqui não passa por circunstância? Quem aqui não sofre por amor a Jesus Cristo? A Bíblia fala que aquele que quer viver piamente ao Senhor sofrerá perseguições. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Abacuque não orou pela ausência de provas, de tribulação. Ele orou pedindo a Deus pelo avivamento. E ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide minta,
ainda que falte ovelhas no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quem está avivado no Senhor, não importa as circunstâncias que está vivendo, ele está alegre em Deus, ele está desfrutando da glória, do poder, das maravilhas de Deus. Quem está avivado não vive olhando para a circunstância, mas vive olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Quem está em Deus sabe que o seu Redentor vive. O salmista Davi disse: eu fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Para a gente encerrar, porque o tempo já não nos alcança. O avivamento é a expressa vontade de Deus, e a vital necessidade da igreja. É a expressa vontade de Deus. Deus quer fazer, Deus quer manifestar, Deus quer operar. E é algo vital para a igreja. Vital é algo que nós realmente necessitamos para a nossa caminhada diária, para a nossa caminhada cristã. É necessário para a manutenção da nossa vida espiritual diariamente com o Senhor, sendo cheio de Deus, andando no Espírito. A Bíblia fala: andai em Espírito, e jamais satisfazeis a vontade da carne. É algo vital para a caminhada cristã, é algo que a gente precisa a cada dia dar manutenção na nossa vida. Se a gente não der manutenção num carro, o que acontece? Ele para de funcionar. Se a gente não der uma manutenção na casa, o que acontece? Uma hora a casa vai cair. E a vida cristã é assim. A gente precisa do avivamento, porque é algo vital para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso relacionamento com Deus, para a manifestação da glória de Deus. Avivamento é obra do Espírito Santo de Deus, que traz restauração para a igreja. Quando o avivamento vem, a igreja é restaurada, o povo é restaurado, nós voltamos para o lugar original de comunhão, de relacionamento íntimo, de experiências profundas com o Senhor. A igreja é restaurada. Quando o avivamento vem, essa obra do Espírito Santo, há salvação para o mundo, há salvação para os perdidos. As pessoas são atraídas. A igreja que está avivada, o pecador é atraído pela presença de Deus, e quando ele entra naquele ambiente, ele ouve a palavra, o Espírito Santo alcança aquele coração. O avivamento é obra do Espírito Santo, que traz a glória de Deus no meio do povo. Deus quer manifestar a sua glória na minha vida, na sua vida, e também no nosso meio. Avivamento é concebido no útero do quebrantamento, e nasce no choro do arrependimento. Um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita. E o avivamento então é concebido no útero do quebrantamento e nasce no choro do arrependimento. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me lava no teu sangue, me purifica. Senhor, como o salmista Davi orou, não retires de mim o teu Espírito, Senhor, sem ele eu não consigo viver. Avivamento, meu irmão, traz revestimento de poder para uma igreja que está impotente. Não há avivamento se a igreja não tiver sede de Deus. Há muitos que querem as riquezas do mundo, mais do que as riquezas do céu. Eles querem as dádivas mais do que o doador. Avivamento é isso, é desejar as coisas do céu, é desejar mais o Deus Todo-Poderoso do que as bênçãos que Ele pode nos proporcionar. Avivamento é marcado por uma vida de oração abundante. Abra sua Bíblia lá em Isaías 44:3. Para a gente encerrar e orarmos um pouquinho em nome de Jesus. Quem está com sede de orar aí? Tem alguém com sede de orar? Com sede de receber? Eu estou. Se você tiver também, nós vamos orar e vamos receber.
Isaías 44, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor, aleluias, pois derramarei água sobre o sedento, e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus vai derramar águas torrenciais sobre a sua vida hoje, e bênção sobre a sua descendência. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Os nossos filhos são benditos. Eu olho para os nossos filhos assim, Bruno, eu olho para o Manuel, eu olho para a Thalita, eu olho para a Maria, eu olho para o Heitor, eu estava contemplando lá o Gustavo, eu estava contemplando para essa coisa linda, maravilhosa de Deus pequenininha, e eu estava contemplando, aleluia, a presença do Espírito Santo na vida dos nossos filhos, porque é isso que a palavra de Deus nos garante como promessa, vai derramar águas torrenciais sobre a nossa vida, e bênção sobre a nossa descendência. Vamos colocar de pé, vamos adorar Jesus, vamos orar nessa noite e buscar mais. Eu sei que você já é cheio do Espírito Santo, mas eu creio que tem mais para a sua vida. Você já é luz, você já é sal, você já é abençoado, irmão. Você já é abençoado, irmã, mas Deus tem mais para a sua vida, Deus tem muito mais para você, vai além do que você pensa, vai além do que você pensa, vai além do que você pede, segundo o poder de Deus que opera em nós. Deus está operando na nossa vida nessa noite, e a palavra do Senhor diz, operando eu, quem impedirá? Você vai impedir Deus de operar na sua vida? Você vai impedir o Espírito Santo de manifestar? Então nós vamos adorar o Senhor. Enquanto adoramos, nós vamos depois orar e pedir que Deus manifeste o poder dele em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Viva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Viva a luz.
seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Senhor Deus e Pai, eu sinto a tua Shekinah no nosso meio, a manifestação da sua glória, do seu poder, do teu sobrenatural. Aviva, Senhor, a tua igreja, aviva-nos de forma pessoal. É hoje, Deus, é hoje que desejamos as torrentes, ó Deus, das águas do teu Espírito Santo fluindo em cada vida, em cada um de nós nessa noite, de forma pessoal, de forma coletiva, como corpo de Cristo. Manifeste nesta noite o teu poder, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, ó Deus, derrama, ó Deus, sem medida, o teu Espírito Santo. Usa a tua igreja para a glória do teu nome, que a glória do Senhor se manifeste. Derrama autoridade, poder, ousadia, ó Deus, visão, discernimento, sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai, Senhor, avivando, vai renovando, vai, Senhor, ativando os dons espirituais, os dons, ó Pai, ministeriais. Libera talentos, ó Pai, no meio do teu povo. Usa, ó Pai, a tua igreja, usa, Senhor, o teu povo para ganhar almas, para levar liberdade aos cativos, salvação aos perdidos, cura, Senhor, aos necessitados, aos enfermos. Libera, Senhor, o teu poder, ativa, Senhor, o teu poder nesta noite. Senhor, como igreja, nós clamamos, ó Senhor, nós invocamos o teu nome, a poder no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Manifeste o poder no nome de Jesus na vida de cada pessoa aqui nessa noite, Pai. Dá experiências profundas, leva, Senhor, a experiências profundas contigo. Leva, Senhor, a Deus, a mergulhar no teu rio, que possamos mergulhar no teu rio e entregar a nossa vida sem reserva. Eis-nos aqui, Senhor, faça a tua vontade, que o teu querer se cumpra na nossa vida. Pai, tudo aquilo que é contrário à tua vontade caia por terra, todo impedimento, todo levante caia por terra, tudo aquilo que tenta limitar a nossa visão caia por terra. Nós somos uma bênção, nós somos boca do Senhor na terra, nós somos os teus profetas, nós somos os embaixadores de Cristo em cadeia, e queremos sim, Senhor, seja por palavra, seja por atos, ó Pai, que a tua glória se manifeste na nossa vida e através da nossa vida. Senhor, enche a nossa casa, enche a nossa família, aviva cada família aqui sendo representada, abençoe cada família aqui nesta noite. Oh Senhor, o Senhor é poderoso para completar a boa obra que o Senhor iniciou na família de cada um aqui presente. Deixa avivamento, visite a nossa casa, os nossos filhos, visite, Senhor, a nossa geração hoje e a nossa geração no futuro. Nós não queremos negligenciar a próxima geração, mas eis-nos aqui, Senhor, para ensinarmos a tua palavra, para pregarmos o teu evangelho, para a bênção do Senhor, meio da nossa parentela, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós oramos essa noite, desejando mais e mais, mais e mais de Ti, mais e mais de Ti, Senhor. Assim como a corça tem sede das águas, nós temos sede de Ti, Senhor. Como a corça suspira pelas correntes das águas, a nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Queremos ver o céu descer.
desse reino. Que o fogo do Espírito Santo arda dentro de você a cada dia. Você é uma brasa viva, você é uma chama viva. Esse fogo nunca vai apagar do seu coração. Você um dia entrou no Santo dos Santos. Um dia você teve uma experiência profunda com o Senhor. Ninguém vai te tirar desse lugar, dessa atmosfera de adoração, dessa atmosfera, o desejo ardente, insaciável pela glória de Deus. A glória de Deus é mais do que tudo na nossa vida, mais do que ouro, mais do que prata, mais do que as coisas aqui da terra. Nós desejamos é a glória, é a Shekinah, é a presença de Deus. E até que Ele venha, nós vamos adorar em espírito e em verdade. Ninguém vai tirar de nós essa essência de adoração ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Espírito de Deus habita em nós, o rio de Deus flui dentro de nós, e a presença do Senhor se manifesta através da nossa vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. A reunião termina, mas o culto não. A gente continua cultuando, adorando ao Senhor em todo tempo, em todo o momento. Amém? O Espírito Santo te visitou aqui, mas vai visitar você lá na sua casa. Vai visitar você no caminho de casa, na hora que você estiver indo embora. Vai visitar você trabalhando, lavando vasilha, descansando, deitado, dormindo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão direita. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor, manifestando no nosso meio. Senhor, a reunião termina, mas o culto nunca acaba. Nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável, ó Deus querido, que oferecemos a Ti a cada dia. Nos leve em paz, nos guarde de todo mal, cubra-nos com Teu sangue, guarde-nos com os Teus anjos e derrama sobre nós a unção do Teu Espírito. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Cumprimente o irmão que está do seu lado e ministre a bênção de Deus sobre a vida dele, em nome de Jesus.